Olá pessoal, um bom dia a todos. Estamos entrando aqui ao vivo no meu canal do YouTube de novo para fazer uma observação para todos os produtores rurais, para todos aqueles que fazem parte do agronegócio, mas em especial para você, produtor rural brasileiro. Estamos chegando perto de uma época de eleição. Juntamente com essas proximidades das eleições de 2022, surgem as promessas. Surgem das cinzas os políticos que passaram 3 anos escondidos. Os produtores rurais brasileiros, de uma certa forma, a partir do entendimento da sua importância para o desenvolvimento do agro, precisam deixar de ser massa de manobra de políticos. Todos os problemas que nós viemos vivendo junto ao agronegócio por muitos anos são situações que já poderiam ter sido resolvidas, como o endividamento do produtor rural, como crédito de custeio, problemas com relação à carga tributária, problemas com relação à importação de alimentos, problema com relação aos custos de produção. Todas essas situações negativas que nós vivemos junto ao agronegócio já poderiam ter sido resolvidas. Porém, políticos que deveriam estar resolvendo essas causas, políticos ligados à frente parlamentar agropecuária, que é inerte, que vive dentro de cavernas, não se pronuncia, não aparece, não desenvolve nada em prol do agronegócio brasileiro. E nós temos também aqueles políticos que hoje surgirão de dentro de cavernas também, para começarem a achar soluções mágicas para os problemas do agronegócio. Quero dizer para vocês que também existem políticos, aqueles políticos que pegam uma causa no início do mandato e ficam 4 anos lidando com o mesmo problema e ao final do seu mandato ainda não apresentaram soluções. Devemos vigiar e ficar atentos com esses políticos, principalmente nessa época agora que se aproxima de umas eleições. Precisamos ter atenção com as promessas. Como eu disse no início, não podemos e nem devemos mais ser massa de manobra de político corrupto, de político fajuto, de políticos mentirosos, que não estão nem aí para o agronegócio e apenas usam o setor em épocas de eleição. Precisamos ficar atentos aos políticos que levantam a bandeira do agro, políticos que buscam, de uma certa forma, todos os anos, alguma solução eficiente, alguma solução que funcione e que traga benefícios, principalmente para o produtor rural brasileiro. Devemos ficar alertas. Não podemos acreditar em histórias com E, histórias fantasiosas, mentirosas, promessas que não vão se cumprir. Porque agora, nessa época do ano, principalmente nessa época que estamos próximos às eleições, vão surgir mágicos, vão surgir políticos perfeitos, mas com um único intuito apenas: garantir os votos para a eleição de 2022. Então, como eu disse, ficamos alerta, vamos cobrar de fato um posicionamento digno por parte dos políticos, vamos de uma certa forma amarrar esses políticos com a causa do agronegócio e a partir daí vigiar e monitorar. Caso as promessas não cumpram ou não se cumpram, a nossa medida imediata deve de ser os votos nas próximas eleições. Precisamos tirar esses políticos mentirosos, esses políticos que usam os problemas do agro somente com o intuito de se eleger, e precisamos colocar gente nova, precisamos colocar pessoas que tenham uma ideia de uma nova política, principalmente com relação ao agronegócio brasileiro, que está tão abandonado, como eu disse no início, sendo usado apenas com o intuito de voto. Não podemos mais aceitar, não podemos mais deixar que políticos se elejam apenas com mentiras e farsas, e precisamos, nós do agronegócio, colocar pessoas que trabalhem a favor do setor, pessoas que busquem, de uma certa forma, de uma maneira incessante, posicionamentos, situações, projetos, que venham a beneficiar o agronegócio brasileiro, em especial o produtor rural. Ficamos alerta que nessa época agora começará a surgir políticos das cinzas, prometendo mundos e fundos, prometendo resolver os problemas do agro, mas as soluções elas acabam em outubro. A partir da eleição garantida ou não, as promessas somem,
e o agronegócio novamente fica abandonado, esperando somente as próximas eleições para que surjam esses políticos fantasmas que só sabem apresentar propostas em épocas de eleição. Ficamos alerta, devemos ficar em alerta para nós tentarmos nos livrar desse bando que existe aí, apenas buscando voto e não soluções para o agronegócio brasileiro. Forte abraço a todos.